Paz do Senhor, irmãos. Provérbios 22, 6. Provérbios, capítulo 22 e o verso 6. Instrua ao menino ao caminho que se deva andar, para até quando envelhecer, não se desviará dele. Todo pai, toda mãe tem a obrigação de ensinar o seu filho ao caminho que se deve andar. Eu costumo dizer que nem toda dor é causada por Deus, mas toda dor tem a permissão de Deus. Só acontece na minha vida e na sua vida aquilo que Deus permite, através das nossas escolhas. A Bíblia chega a dizer que tudo aquilo que você semear, você irá colher. Se você semeia o amor, você vai colher amor. Mas se você semeia a dor, o ódio, o rancor, a decepção, você vai colher sofrimento. E entrando e adentrando na palavra, você precisa instruir o seu filho para quando ele crescer, ele envelhecer, conforme a palavra diz, ele não venha te dar desgosto, aborrecimentos. O que tem de pai, de mãe, de avó sofrendo, com filhos presos, filhos baleados, filhos drogados, filhas prostitutas, filhas no adultério, filhos presos, filhos no roubo, no mundo das drogas, porque não instruiu. Eu fui criado em um tempo que o meu pai olhava para mim e eu já sabia o que ele queria. Era a instrução que ele dava. Ele instruía ao caminho que devemos andar. E é assim que tem que ser. Hoje você não pode bater. Uma criança de 10 anos, você não pode obrigar ela a trabalhar. Mas ela pode engravidar uma menina de menor e botar criança para sofrer. Uma criança colocando outra criança para sofrer. Você não pode levar para o trabalho que o conselho tutelar te procura. E você pode correr o risco de ser penalizado por isso. Mas pode ir para o morro, para a favela, vender droga, andar de mão dada menino com menino, menina com menina, e tudo pode. E você não pode instruir. Você não pode dar uma correãozada, você não pode pegar uma varinha e dar uma varada, mas aí no dia de amanhã você terá desgosto. Você não consegue levar o seu filho para a igreja, mas ele consegue te dibriar e ficar em casa com um telefone, com um smartphone, com um computador ligado. Uma criança hoje de 5 anos, ela sabe muito mais do que eu com 40. Observação das coisas, porque você não tem instruído o seu filho ao caminho que se deva andar. Infelizmente, a obrigação dos pais é ensinar os filhos que se deva andar. Mas tem muito pai que está deixando o telefone ser a babá do seu filho, a televisão ser o professor do seu filho, o computador ser a professora do seu filho. E, infelizmente, as coisas vão de mal a pior. Jesus fez uma promessa no livro de Joel: eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só que, porém, Satanás lançou o espírito dele. As pessoas não têm pegado e recebido o espírito do Senhor, porque eles não têm sido instruídos por Deus. Eles têm sido instruídos por Satanás. Observa bem o que nós temos visto de acidente, de crianças batendo carro, batendo moto. Eu te pergunto nesta noite, uma criança com 10 anos, ela tem condição de comprar um carro? Ela tem condição de comprar um revólver, armazenar uma arma? Ela tem condição de comprar um telefone de R$2.000, de R$1.500, de R$1.000? Não, ela não tem, porque ela não trabalha. Então todo o espírito que está sendo lançado não é o espírito da promessa de Joel, mas é o espírito da promessa de Satanás. Satanás tem feito de tudo, ele tem bombardeado, ele tem entrado dentro da sua casa, porque a senhora não se converte, porque o Senhor não muda de vida, porque você não resolve servir a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz no livro
de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 17, orai sem cessar. Quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Se você decidir orar, levar uma vida de oração com Deus, Deus vai ser o Senhor da sua casa. Deus vai ser o Senhor da sua família. Deus vai ser o Senhor dos teus sonhos, dos teus filhos. Deus vai guiar a sua vida. Mas você não decide a orar, você decide a adulterar, você decide a prostituir, você decide a enganar as pessoas. É por isso que as coisas para você vai de mal a pior. Talvez você me vê falando assim, mas este irmão prega duro demais. Jesus estava pregando e os discípulos assistindo. E Simão Pedro foi questionar com Jesus: Senhor, mas esse sermão foi muito duro. Veja o que Jesus disse para Simão e os discípulos que estavam junto. Querem ir com eles? Querem se retirar? E eles próprios disseram: Senhor, mas para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras de salvação. Eu quero te dizer nesta tarde, você pode escapar de um relâmpago que vem do Oriente e vai ao Ocidente, mas você não consegue escapar da ira do Deus que eu prego. Você precisa se converter verdadeiramente.